que de beleza, a gente entende. Curitiba, pleno sábado, o que fazer? Qual a melhor programação? Ir ao teatro. Uma boa peça, um bom espetáculo, e para isso, quem nós trouxemos aqui? Tadeu Perrone, tudo bom? Tudo bem, Cláudia, tudo bem, tudo ótimo. Me indica aí uma boa peça, que eu sei que você está no elenco aí de um ótimo espetáculo. Vamos falar sobre Amorexia. Amorexia, tragicomédia musical num cabaré. De volta aqui em Curitiba pela terceira temporada. Fizemos uma em 2014, depois fizemos a segunda no Guairinha, em março de 2015, e agora estamos de volta também no Guairinha, no Auditório Salvador de Ferrante. Quem que você trouxe para acompanhar você aqui para falar do espetáculo? Estão aqui comigo Marvin HD, Olá, uma honra. esse grande artista, grande ator, e Marcelina Fialho, grande atriz também. Vocês estão voltando agora pela terceira temporada, né? Mudou alguma coisa dessas duas temporadas anteriores para cá? Não, não mudou não. Da primeira para a segunda, sim. Nós tínhamos um elenco, era eu, Marvin e Ana Paula Tax. E... Ana Paula, gente, que saudades. Faz muito tempo que eu não vejo a Ana Paula. Um beijo, Ana Paula. Então, a Ana Paula Tax, que fazia muito bem o papel, que a Marcelina Fialho, depois da segunda temporada, assumiu. E talvez a Ana Paula faça uma participação aí nessa nova temporada, vamos ver. E não mudou, o espetáculo ele continua o mesmo, com a mesma essência. Aliás, assim, ele não está congelado, né? Porque teatro é uma arte viva e automaticamente cada dia ganha-se mais, se depura mais. Acho que ele está melhor do que as outras temporadas, vai estar melhor, né? A gente está trabalhando para isso, arrumando entradas e saídas, cenas, potencialização das cenas. Acho que vai estar melhor, essa é a proposta. Marcelina, você pode falar um pouco para a gente dos textos? Bom, seguro? Dos textos, vamos ver. A Ferida, que é um texto que eu faço, é um monólogo, ele é um texto verídico que o autor passou também, assim, ele vivenciou isso, e que conta a história de uma menina que sofreu um trauma na infância e hoje em dia ela está aprendendo a lidar com isso. Não dá para ficar falando muito mais, porque senão eu entrego essa cena, né? Mas basicamente isso, é a maneira com que a gente trata o trauma dessa personagem, dessa menina que sofreu lá na infância. Me devolve meu microfone. E os textos são de quem? Então, os textos são de Douglas Daronco, é um autor aqui radicado em Curitiba, mas a origem dele... Douglas, beijo, beijo, beijo. Então, é do Douglas, sendo que 2 desses textos em que influenciaram... São 4 textos que compõem o espetáculo. 2 desses textos foram desenvolvidos dentro do núcleo de dramaturgia do SESI, que ele trabalhou lá com o Roberto Alvim, que ele coordenava o núcleo, e o Douglas desenvolveu esses 2 textos lá, e os outros 2 ele escreveu exclusivamente para o espetáculo, dentro um pouco dessa linha contemporânea, que são textos bastante potentes, fortes, e que requer assim, toda uma arquitetura cênica para se fazer, né? Então ele escreveu esses textos exclusivamente para o espetáculo, que é uma continuação de trabalhos. Eu já tinha começado a trabalhar com o Douglas em 2011, com leituras dramáticas, e depois fizemos Amores Repartidos, e N outras leituras, o Vazio, que também foi um texto que a gente leu. Então esses textos que compõem agora são novos, exclusivos para Amorexia. E aí tem uns trechinhos lá gravados de O Vazio, que é um outro texto dele. A obra dele é bem interessante, bem bacana. Vocês podem dar uma palhinha pra gente? Podemos fazer Desejo, né? Um trechinho do Desejo? Podemos. O microfone pega os 3? É que eu seguro aqui no meio? Tá. Então, primeiro texto, Desejo. Um dia ele chegou com uma conversa estranha. Um dia ele chegou com uma conversa estranha. Um dia ele chegou com uma conversa estranha.
Disse que os amigos do trabalho sempre iam a um bordel, inclusive os casados. Ele não, porque me amava muito. Na semana seguinte, me deu de presente uma lingerie bem sensual. Dessas com meias de renda e decote provocante. Pediu que eu usasse com maquiagem carregada e me possuiu, como eu nunca imaginei que ele fosse capaz. Depois, passou uns dias calado, parecia arrependido e envergonhado dos nomes que me chamara naquela noite. Desviava seus olhos dos meus durante o jantar. À noite, na cama, me pediu desculpas. Eu disse que o amava acima de qualquer coisa. Não tive coragem de dizer que também havia gostado muito e que desejava por outra noite como aquela. Uma mulher decente não pode gostar dessas safadezas, gostar de ter sido usada daquele jeito. Alguns dias depois, ele comentou novamente sobre o bordel, sobre as coisas que os amigos contavam. Havia um brilho em seus olhos, ele desejava aquilo. Mas era um homem honrado e me amava. Jamais faria comigo o que seus amigos faziam com as suas esposas. Traição, não. Não ele que havia jurado fidelidade diante do padre e da mãe Beata. Ele não. Acho que já tá bom. Então, esse é o primeiro texto. Daí tem mais 3. Ah, né? Eu queria saber o final. E essa peça fica em cartaz... Ah, vamos falar do cartaz, em falar em peça em cartaz, fica em cartaz até quando, né? Eu ia perguntar. De 18 a 28 de fevereiro, tá? No Auditório Salvador de Ferrante, Guairinha, totalmente reformado, maravilhoso, que está também com uma programação aí, com espetáculos vindo de fora, espetáculos premiados e patrocinados, acho que pela Lei Rouanet, eles estão circulando pelo Brasil e entraram agora nessa grade do Guairinha também, o que nos enobrece bastante fazer parte disso, né? E aí de 18 a 28, de quinta a sábado, às 21 horas, aos domingos às 19 horas. Então, com relação aos textos, é importante dizer, esse primeiro texto são essas 3, né, que na verdade tem toda uma metáfora ali dentro de um bordel e tal. Depois tem Da Natureza dos Peixes, que é uma história muito absurda, de uma família absurda, e o público, no geral, gosta muito, porque são 4 textos, 4 peças, micropeças, com esse recheio de cabaré. Depois tem Ferida, interpretada pela Marcelina. Da Natureza, o Marvin, Marcelina e eu. E depois tem As Cegas, com crase. As Cegas, 2 mulheres cegas numa casa vazia. Então, os textos navegam pela tragédia absoluta da alma humana, do amor na sua maior potencialidade, na sua maior solidão e desgaste, porque há amorexia, né? Uma mistura de amor com anorexia, e também dentro de uma comédia bem absurda também. Então, o espetáculo ele vibra mesmo no surreal, no Teatro de Vaudeville, no Circo de Horror. Enfim, é um grande encontro, um espetáculo de 60 minutos, muito potente, com coreografias, né, pela Inês Drummond, trabalhou com a gente. Ao vivo, né? Várias homenagens a grandes divas do nosso cenário, porque uma das fases mais criativas e mais interessantes da música, antes dela se tornar popular brasileira, ou até mesmo de bossa nova, foi esse jazz brasileiro que foi criado através das divas como Ângela Maria, que é quem a gente também traz, né, à tona no espetáculo, com uma música dela ao vivo, sendo interpretada ao vivo. E Fanny Brice, que foi a grande diva, né, que também inspirou grandes divas como Barbra Streisand, Liza Minnelli, e todos esses grandes ícones, né, dos anos 30, essas cantoras que marcaram, porque foi uma época de muita liberdade, de muito prazer, né, onde se celebravam os grandes cabarés, e essas divas elas estão todas ali presentes, sendo interpretadas as músicas ao vivo e contando a vida delas, né, porque muitas delas estão entre as mais de 25 personagens que nós 3 interpretamos dentro desses 60 minutos de espetáculo. E uma coisa bem legal, né, que é o jogo da comédia, né, Cessé? A gente trabalha com a comédia, não é? É tragicômico mesmo, e a gente dança, enfim, é um convite ao público a entrar, assim, digamos, dentro da sua própria alma. Essa foi profunda, né? Gente, super obrigada a vocês. Eu preciso falar uma coisa, que é o figurino. Esse figurino que estou usando é do Paulinho Maia. O figurino é do Paulinho Maia. O cenário do Aurélio Domingues. A luz é da Exeluz Rodrigo Zolkowski, que faz uma luz bárbara. Maquiagem do Marcelino Miranda. Coreografias da Inês Drummond.
Tá? Então é uma equipe, a Inês, é uma equipe maravilhosa. A sonoplastia, Ricardo Janotto Rosinha, que compôs as coisas e aglutinou todas as músicas, as canções. Está faltando alguém, gente, que é importante dizer? A produção eu faço, divulgo, produzo, atuo. Douglas está ajudando. E o texto do Douglas Daronco, e tem o Douglas Pérez, que é um outro Douglas, que é um estagiário de produção, está com a gente. E o apoio do Teatro Guaíra e N outras empresas que estão com a gente, que pedem para a gente falar, mas às vezes o tempo é curto, né? E eu sei que no Amorexia tem participações especiais importantíssimas aí, né? Isso, desde o começo. Para o Guairinha agora, nós vamos ter aí a participação de Cleide Piasecki, tá? Vamos contar, que são 8, né? Participações, né? São 8 dias, a gente está, por enquanto, fechamos 6. Então, Cleide Piasecki, Penelope White, que é uma cantora mezzo-soprano inglesa maravilhosa. Diga-se de passagem que a Cleide Piasecki é um ícone aqui do teatro, né, paranaense. Ranieri Gonzalez, que também faz uma belíssima participação. A Lia Comandulli, bailarina maravilhosa, coreógrafa. E temos a Cassandra Speltri, que vai com a sua banda A Mala Encarada, uma banda bem legal, que ele vai participar com ela. E o Luan Machado, que abre pela segunda vez, ele faz essa temporada, um trabalho belíssimo de butô. E faltam 2 convidados a confirmar ainda. Legal. Acho que falei todos, né, gente? Falou. Então, muito obrigada a vocês por terem vindo aqui no Acontece Curitiba, na nossa casa nova aqui. Sejam todos bem-vindos, voltem mais vezes. Muito bonito, muito legal, uma energia ótima. É uma delícia. Quero ver os cachorrinhos. Nós vamos ver, por isso que é uma arca aqui. E já que vocês deram dicas de teatro, eu vou dar para vocês também umas dicas de cinema. Vamos lá, uma conferida com a Rita Vaz.